O título da monografia que eu apresentei ao curso de especialização em divulgação e popularização da ciência foi Histórias com o Pé na Ciência, análise da série Epidemia do podcast narrativo 37 graus. E o meu orientador foi o professor Luiz Amorim. O objetivo da pesquisa foi identificar como os recursos do podcast narrativo podem contribuir para a divulgação científica, porque os podcasts eles têm aberto uma nova frente para a divulgação científica no país e contribuem dessa forma para o debate público sobre assuntos relacionados à ciência. Só que o formato narrativo, que é muito comum nos Estados Unidos, ainda tem uma presença bastante tímida no Brasil. E um dos exemplos de podcast narrativo aqui do país é o 37 graus, que eu analisei a série Epidemia. Foi feita uma análise de conteúdo dos 7 episódios dessa série. Essa análise ela foi realizada utilizando um protocolo adaptado, um protocolo da Rede Ibero-Americana para monitoramento e treinamento em jornalismo científico, visando perceber padrões e características nesses episódios da série. A partir daí, a gente buscou observar de que modo fazem parte da série categorias como controvérsias científicas, contextualização dos fatos, descrição de cenas, inclusão de diálogos, entre outras. Além disso, também foi realizada uma análise documental que incluiu conteúdos como entrevistas e matérias que a Sara Zoubel e a Bia Guimarães, que são as produtoras do podcast, participaram. Entre os resultados, a gente observou que a série utiliza uma diversidade de recursos sonoros, como entrevistas, narração, arquivos em áudio, trilha sonora, o silêncio e a música, com o objetivo de aproximar o público não especializado a conceitos e termos científicos por meio de histórias envolventes e atrativas. Também se usa um vocabulário informal, e isso torna as histórias de fácil entendimento. Além disso, há um cuidado no detalhamento da descrição dos espaços e das pessoas e a criação de cenas que acabam imergindo os ouvintes nessas histórias. Quando elas descrevem os cientistas, há uma preocupação em humanizar e quebrar estereótipos. E também, de forma parecida, em vez de se fixar tanto nos resultados positivos, como é comum nas hard news, elas priorizam a descrição das etapas do processo científico, contando sobre erros, acertos e discordâncias. A gente verificou também que a produção da série, ela tinha como mote as epidemias que tinham afligido o Brasil e o mundo na história recente, especialmente a epidemia provocada pelo Zika vírus, né, e a crise sanitária em decorrência disso. Mas elas precisaram adaptar em função da pandemia da Covid-19, porque o lançamento da série coincidiu com o início da pandemia do país. Então, essas adaptações, elas ocorreram principalmente nos 2 últimos episódios, que incluíram questões factuais aos programas. E isso não é comum nos podcasts de formato narrativo. Houve uma perda na construção narrativa, mas essa decisão de incorporar questões da atualidade fez com que a série se tornasse um registro histórico daquele momento e trouxe informações e as repercussões da crise. Então, por fim, a gente pode dizer que o podcast Narrativa 37 Graus, especificamente na série Epidemia, ele utiliza estratégias do jornalismo narrativo, aprofunda questões importantes do jornalismo científico e ajuda na construção de uma imagem mais fidedigna da ciência.